Gênesis 12, 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Glória a Deus, amém? Quero falar nesta madrugada sobre o seguinte tema: permissão ou direção. Creio que é uma palavra muito importante para a sua vida, porque tudo que acontece no mundo está dentro dessas duas palavras: ou é pela direção de Deus, ou permissão de Deus. Tudo que acontece na sua vida, ou é pela direção de Deus, ou pela permissão. E o que eu quero dizer com essa mensagem é o seguinte: nós precisamos viver debaixo da direção de Deus, e não apenas da permissão. Amém? Então nós temos aqui um exemplo nesse texto. O que nós lemos? Que Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E nós lemos aí que Abrão foi, mas foi mais alguém. Ló foi com ele. Mas quem mandou Ló sair da sua terra? Ninguém. Então nós temos essas duas situações aí. Abraão saiu pela direção de Deus, mas Ló estava caminhando debaixo da permissão de Deus. E isso se torna um grande problema no decorrer da história. Nós precisamos ser como Abraão e não como Ló. Nós vamos ver aqui o porquê. Veja bem, tudo acontece ou pela direção ou pela permissão. Então, por exemplo, o próprio pecado aconteceu pela permissão de Deus. E aí surgem naturalmente os questionamentos na nossa mente. O pecado lá de Adão e Eva aconteceu pela permissão. E nós podemos perguntar: mas por quê? Por que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem? Se Deus não gostaria que eles fizessem isso, por que Ele permitiu? E a resposta é a seguinte: porque Deus deu ao ser humano uma coisa chamada liberdade. Poderia ter sido diferente? Poderia. Você já pensou? Eva, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali, na hora que ela ia pegar o fruto proibido, Deus poderia ter mandado um anjo, ou Ele mesmo ter vindo e dado aquele grito: não! Acordei uma meia dúzia aí agora, né?
Não, Eva, sua louca, larga esse negócio, sai daqui, cobra antipática. Não, Deus não fez isso, Deus não interferiu. Por quê? Porque Ele deu liberdade para o ser humano. Mas isso é a permissão de Deus. É debaixo da permissão que os pecados acontecem, que os erros acontecem. Agora, a permissão de Deus também tem limite. Toma cuidado. Quantas pessoas estão vivendo debaixo da permissão, fazendo coisas erradas debaixo da permissão. Mas cuidado, essa permissão ela tem limite. Por quê? Adão e Eva foram expulsos do paraíso e eles não puderam voltar, não houve permissão para que eles voltassem. Olha só, a permissão uma hora acaba. Então, a Bíblia diz que Deus colocou ali um querubim, vigiando o jardim, para que eles não voltassem e não comessem do fruto da árvore da vida. Então tome cuidado, porque as pessoas vão vivendo debaixo da permissão de Deus e achando que vão fazer tudo o que quiserem sempre. Eu vou ali e faço, eu apronto, depois eu volto e está tudo bem. Não é bem assim. Por isso precisamos viver debaixo da direção de Deus e não apenas da permissão. Então, para ilustrar, nós podemos dizer que, por exemplo, aqui na vigília também tem direção e tem permissão. Você quer ver um exemplo? Nós aqui na frente estamos sempre dando uma direção. Vamos orar, irmãos. Levanta suas mãos. Agora você vai abrir a sua Bíblia e vai ler. Agora nós vamos adorar. Adore o Senhor. São palavras de direção. Agora, se você quiser ir no banheiro, já é uma questão de permissão. Não é isso? Se você quiser ir embora antes do final da vigília, você está agindo dentro da permissão. Porque nós não estamos te dando essa direção. Não é isso? Nós não vamos chegar aqui às 2 horas da madrugada e falar, podem ir embora agora. Não, nós não vamos dar essa direção. Mas se você for, você está indo dentro da permissão, porque nós não podemos tirar a sua liberdade. Está entendendo? Então a nossa vida também é assim. Muitas vezes nós não estamos agindo em obediência ao que Deus mandou, nós estamos agindo debaixo da permissão e com isso nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Então, você está aqui na vigília, você tem as direções, mas se alguém estiver dormindo, ele já está agindo dentro da permissão e não da direção. Sabia que tem gente que deita debaixo do banco? Para orar. É para orar. Mas a pessoa distrai e dorme, né? Misericórdia. Se tiver alguém debaixo do banco aí, dá uma cutucada aí e fala, irmão, vamos voltar para a direção. Amém? Olha só. Agora, para tudo isso existe o quê? Uma questão de responsabilidades e consequências. Quando você está aqui agindo dentro da direção que é dada, nós temos alguma responsabilidade sobre isso. Agora, se você sai aqui às 2:30 da madrugada para ir embora, aí a responsabilidade é sua, mas nós não podemos tirar a sua liberdade. A sua vida no dia a dia também é assim. Então, se você age debaixo da direção de Deus, então Deus é totalmente responsável pelo que acontece na sua vida. Agora, quando você resolve agir errado, debaixo da permissão, então você se torna responsável.
e as consequências vêm. O que aconteceu aí com Abraão e Ló? Abraão saiu pela direção de Deus para ir para Canaã. Ló saiu por permissão, ele não tinha nenhuma direção de Deus para a vida dele nesse sentido. E foi uma complicação para a vida de Ló, porque Ló nunca deveria ter saído da sua terra, Deus não mandou sair. Foi uma complicação. Se você ler aí na continuação do texto, no capítulo 13, começa a confusão. Os pastores do gado de Abraão começam a brigar com os pastores do gado de Ló. Foi um tumulto. E Abraão e Ló precisaram se separar. Depois, no capítulo 14, Ló foi sequestrado. Olha que coisa. Ele e a sua família. E Abraão teve que entrar nessa situação, montar ali um pequeno exército para ir libertar Ló. Ainda bem que deu certo. Mas o que aconteceu? Ló foi morar em Sodoma. Olha a confusão. Pela direção de Deus, Abraão foi morar em Canaã. Olha que bênção. Mas andando debaixo da permissão de Deus, Ló foi morar em Sodoma. Sodoma, vocês já sabem, aquele lugar marcado pelas relações homossexuais. Quantas pessoas estão andando debaixo da permissão e acabam fazendo tanta coisa errada? E o que aconteceu? A vida de Ló, ela foi destruída naquele lugar. Você também precisa da direção de Deus para a sua vida. Quem sabe hoje seja esse dia de você alinhar a sua vida com a direção de Deus e não ficar apenas debaixo da permissão. Então vou te dar um outro exemplo. Imagina um barco que tem um motor. Esse é um exemplo de quem anda na direção. Tem um motor, tem um leme, tem ali um comandante, e esse barco, ele tem um rumo certo. Isso é andar na direção. Mas agora você imagina um barco que ele não tem motor, ele não tem velas, ele não tem remos, então ele está à deriva. Então é como diz aquele hino: deixa a vida me levar, vida leva eu. Conhece o hino? Essa é a vida de quem está andando debaixo da permissão de Deus e está fazendo tudo errado. O barco está à deriva. Ele vai para cá, está ventando para cá, ele vai para cá, de repente o vento muda, ele vai para o lado de lá, né? Então, ele vai mudando as suas opiniões de acordo com a moda, ele vai mudando os seus conceitos de acordo com o que o mundo fala, ele vai mudando os seus conceitos de acordo com aquilo que ele vê no Big Brother, ele vai mudando os seus conceitos de acordo com o que o Congresso fala, mas o cristão tem os seus conceitos firmados na palavra de Deus. Nós não somos como um barco à deriva, não. Nós temos um rumo, nós temos uma direção, nós temos um comandante que controla a nossa vida. Agora, tome muito cuidado se você vive apenas debaixo da permissão. Agora darei alguns exemplos de ordem natural. Por exemplo, muitas pessoas, elas vivem de acordo com o que a lei manda e com o que a lei permite. Estou falando agora das leis humanas. E até certo ponto, é interessante que você observe as leis. Mas,
se você fizer tudo que a lei permite que você faça, você vai destruir a sua vida. Tome muito cuidado. Você sabia disso? Porque, veja, por exemplo, a lei permite que você fume. Não permite? Fumar não é crime. Agora, vai você encher o seu pulmão de nicotina, porque a lei permite, para ver o que vai acontecer. Vai pôr essa chupeta de Satanás na boca para ver o que vai acontecer. Não, você não foi feito para isso. A lei permite, mas você precisa estar acima da lei. Nesse sentido, entende? A lei permite que você seja um consumidor de bebida alcoólica. Ela permite que você beba cerveja, que você beba vinho, vodka, tequila, caipirinha. A lei permite que você beba até entrar em coma alcoólico. A lei permite. Vai vivendo pela permissão da lei para você ver onde você vai parar. A lei permite. E muitas pessoas ficam muito tranquilas por estarem vivendo debaixo das permissões da lei. Eu não estou cometendo nenhum crime. É claro que você não está cometendo, mas mesmo assim, você pode estar destruindo a sua vida, andando pelas permissões da lei. A lei permite que você tenha 45 namoradas, sabia? Pode ser mais também. Misericórdia. A lei permite que você se case 10 vezes e se divorcie 15 vezes. A lei permite, mas vai vivendo de acordo com o que a lei permite para você ver onde você vai parar. Então, o parâmetro da nossa vida não pode ser a lei dos homens. Nós não vamos ser pessoas fora da lei, não é isso. Nós precisamos estar acima da lei. Acima. Veja só, nós temos no nosso país, para não falar do país dos outros, né? Nós temos leis muito frouxas nesse país. É verdade, não é? Temos leis muito frouxas. Por exemplo, a prostituição não é crime nesse país. Não é crime. A lei não proíbe. A gente pode até compreender que a lei, ela não tenta controlar o incontrolável. A gente entende isso. Mas as leis brasileiras partiram para um outro extremo. No Brasil, prostituição, além de não ser proibido, virou profissão. Isso é um absurdo. Mandem essa gravação lá para o Congresso Nacional. Prostituição ser profissão, isso é ideia de Satanás para destruir a vida de muitas pessoas. É verdade. Quer dizer, as nossas leis, além de não inibirem uma série de práticas malignas, ainda estimulam. A prostituição é uma categoria profissional de acordo com as leis brasileiras. Que coisa absurda. Agora, você não vai viver de acordo com essa lei, porque você tem um padrão superior na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No Brasil, adultério não é crime. Já foi, tá? Há uns 50 anos atrás, adultério era crime. Não é mais. E por isso você vai adulterar? Não, você não vai fazer isso, em nome de Jesus.
Porque você não vive pelas permissões, você vive pela direção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Agora, o que acontece? Existem processos de legalização do pecado. Então, o aborto, por exemplo, que já é muito praticado, existem iniciativas no sentido de que o aborto seja plenamente legalizado. Agora, isso não vai mudar em nada o pensamento daquele que é um filho de Deus, uma filha de Deus. Aborto é homicídio e sempre será, não importando o que diz o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós não podemos pautar a nossa vida pelas permissões da lei. Por exemplo, existem esforços para a legalização das drogas. Então, eu fico pensando, pessoas que hoje fumam e bebem, porque a lei permite, amanhã vão então fumar maconha, cheirar cocaína, já que a lei vai permitir também. Não pode ser esse o nosso padrão, não pode ser esse o nosso parâmetro de vida. A lei também permite você dormir na rua, mas você não vai fazer isso. A lei permite você ir morar no Afeganistão, quem quer? Não, né? Então essa não pode ser a nossa regra, a nossa pauta. Bom, Deus também permite uma série de coisas, mas não podemos viver simplesmente pelas permissões. Deus permite você namorar um ímpio, mas se você vive pela direção de Deus, você não vai fazer isso. Deus permite você namorar um ateu, você namorar um incrédulo, permite você namorar um analfabeto, desempregado, um cantor de funk, né? Um skatista. Não, isso não tem problema não, tá, irmão? Isso aí não tem problema. Mas você tem que olhar e ver, se for um skatista cheio do Espírito Santo, né? Não é isso? É isso que você tem que ver. É um servo de Deus, é uma serva de Deus. Então serve para você. Amém? Então o importante é que nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa. A lei permite muitas coisas, mas não te livra das consequências. A lei te permite fumar, mas não te livra de um câncer no pulmão. A lei permite você beber até cair, mas não te livra de uma cirrose. A lei permite você fazer sexo com 200 pessoas, mas não te livra de uma gravidez indesejada, não te livra de uma doença sexualmente transmissível. Agora, o que acontece? Dentro dessa permissividade da lei, onde quase tudo é permitido, ocorre o relativismo moral. Porque se a lei não controla, então isso cai no âmbito das opiniões pessoais. E muita gente defende essa tese, de que a moralidade é uma coisa muito relativa, uma coisa muito pessoal. Se eu acho que está certo, eu faço. Se você acha que está errado, você não faz. Mas não é o que a Bíblia ensina. O cristão não acompanha essa praga de relativismo moral. Nós temos parâmetro para a nossa vida aqui na palavra de Deus. E o que acontece? A questão da sexualidade. Muitos vão dizer assim, isso é relativo. Você pensa assim, o outro pensa diferente, então cada um faz do jeito que quiser.
Ok, mas a AIDS não é relativa não, tá pessoal? É verdade. Na hora que o médico falar assim, você está com AIDS, responda para ele, isso é muito relativo, doutor. Temos um relativismo moral crescente na nossa sociedade, mas as consequências não são relativas. Portanto, tome muito cuidado. Veja que não podemos ser tão relativos assim. Imagine que você está abastecendo o seu carro no posto de gasolina e você pague lá uns R$100 e você observa que o frentista colocou muito menos gasolina do que você esperava. Aí você reclama, amigo, o ponteiro nem mexeu direito, o que está acontecendo? Aí ele fala assim, olha, aqui é o seguinte, porque aqui nesse posto, o litro de gasolina tem só 800 ml. Porque tudo é relativo, né, meu amigo? O litro para você tem 1000 ml, para mim tem só 800. Não, você está vendo que nós precisamos de padrões? Precisamos de padrões. Não pode ser assim, cada um vai vivendo com as suas próprias opiniões. Pode viver, mas as consequências, elas não vão te poupar. Precisamos de padrões, por quê? Porque a minha atitude afeta o meu próximo. A minha atitude afeta a minha família, afeta a igreja. Então nós precisamos ter padrões. E onde nós vamos encontrar esses padrões? Na palavra de Deus. Amém? A proposta do Evangelho está acima das leis humanas. E foi justamente isso que Jesus trouxe. Ele veio trazendo o Evangelho, mostrando que, inclusive, o Evangelho estava acima das leis do Antigo Testamento. Se você ler Mateus capítulo 5, você vai ver, Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Você está vendo que Jesus está trazendo para nós um padrão que é acima da lei. Você é um cumpridor da lei? Parabéns, mas isso não te leva para o céu. Não. O Evangelho é mais do que isso. Não é viver as permissões, é viver na direção de Deus para as nossas vidas. Então, nessa madrugada, é uma oportunidade para você alinhar a sua vida com a direção de Deus. Para que, assim como Abraão, pela direção de Deus, ele foi morar em Canaã, assim aconteça com você, que você chegue a bons objetivos na sua vida, que você alcance bons propósitos e que você não vá morar em Sodoma. Que você não tenha Sodoma como padrão da sua vida, que você não tenha Sodoma como padrão do seu comportamento. O nosso padrão é da Nova Jerusalém celestial. Glória a Deus. Você precisa viver pela direção de Deus e não apenas pelas permissões de Deus. E como é que faz para que você viva pela direção de Deus? Primeiro, você precisa querer. Nesta madrugada, você vai ter a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero a tua direção para a minha vida. Você precisa querer. Em segundo lugar, como é que nós podemos viver pela direção de Deus?
conhecendo a palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque a direção de Deus está aqui. Agora, pode ser que você esteja diante de uma decisão para tomar e que você não encontre claramente a resposta na Bíblia. Então você vai partir para a oração. Você vai orar e vai dizer: Senhor, me dá a direção para que eu tome a decisão certa, para que eu escolha corretamente. Senhor, eu estou confuso, Senhor, eu estou em dúvida, eu preciso da tua direção, porque a permissão não basta. Deus permite que você erre, mas você vai dizer: Senhor, eu quero a tua direção, porque eu não quero errar. Amém? Mais uma questão importante: o Espírito Santo, ele nos foi dado para conduzir a nossa vida. Por isso que você precisa desse enchimento do Espírito Santo, porque Jesus disse lá em João 16:13, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Abraão e Ló. Abraão vivendo pela direção de Deus, Ló vivendo pela permissão. Ló foi viver em Sodoma e tudo parecia muito bem, até que Deus avisa: eu vou destruir Sodoma. Chegou o aviso ali em Gênesis capítulo 18, Deus haveria de destruir aquela cidade com fogo e enxofre. Se você quer um exemplo disso, você tem acontecendo ali nas Ilhas Canárias. O vulcão Cumbre Vieja está em plena erupção já faz um mês, e ele está espalhando lava por aquela ilha, e mais de 6.000 pessoas já foram retiradas das suas casas. Então, isso me faz lembrar ali aquela situação de Sodoma. Veja bem, lá na ilha de Palma, onde está esse vulcão, não morreu nenhuma pessoa por causa do vulcão nesses dias. Por quê? Porque elas foram avisadas e elas saíram de suas casas. Da mesma maneira, Ló, ele foi avisado. 2 anjos foram à casa de Ló para dizerem: olha, esse lugar será destruído, você tem que sair daqui, Ló. Ah, é? Mas quando? É hoje, você tem que sair hoje. Então Deus, ele também está nos dizendo: olha, o reino das trevas, ele será destruído, você não pode estar dentro dele. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Ló. As pessoas estavam vivendo ali em Sodoma, tranquilamente, até que choveu fogo sobre aquela cidade, mas Deus deu oportunidade a Ló e a sua família. É como se ele dissesse assim: olha, Ló, você veio até aqui pela permissão de Deus, mas agora é a oportunidade de você passar a viver pela direção de Deus. E a direção hoje é a seguinte: sai desse lugar, sai dessa vida de pecado, sai do meio dessa sujeira, muda de atitude. E é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Amém? Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar neste momento.